Seja bem-vindo, trabalhador e trabalhadora. Esse é o Sindicato Entrevista. Meu nome é Egli Lima, sou jornalista do sindicato e eu estou recebendo uma visita ilustre, uma persona emblemática da política brasileira contemporânea. Eu estou ao lado do ex-ministro José Dirceu, ex-deputado também. Seja bem-vindo, ministro, ao nosso programa, ao sindicato. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras que acompanham o sindicato e esse programa. Muito bem, ministro. Antes da gente começar a entrevista de fato, eu gostaria de contextualizar um pouco da sua carreira política, se me permite. Então vou falar um pouco. Advogado, ex-deputado, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, começou a sua carreira ainda jovem, dentro do movimento estudantil, e se tornou um símbolo de resistência contra a ditadura militar. Foi preso em 68 no Congresso da UNE, Ibiúna, exilado, retornou para o Brasil em 75 e aí foi eleito deputado estadual em 86, federal em 1990. 2003, então, assumiu como ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Lula. E aí, ministro, a gente está num momento muito histórico, você sendo uma figura de resistência política que viveu a ditadura. Como é hoje, né? A gente está aí finalizando os votos do STF sobre o julgamento do Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco, olhando a história do país, como você avalia o processo da democracia. Você acha que a gente teve avanços na democracia brasileira? Sim, tivemos avanços extraordinários. Mas antes eu queria, aos mais jovens e às mais jovens, lembrar o que é uma ditadura, por exemplo. Por favor. Essa entrevista você não estaria fazendo porque o sindicato estaria fechado. Muito bem colocado. Não teríamos direito de greve. A Câmara Municipal de Sorocaba não teria iniciativa em matéria financeira. Portanto, qualquer vereador poderia perder o mandato por cassação, por atos institucionais. O prefeito de São Paulo seria nomeado, o governador também nomeado. E nós não elegimos o presidente da República. Havia censura ao cinema, ao teatro, à literatura, à música. Havia perseguição, muitas vezes demissões em massa, perseguição de líderes. Havia prisões em massa e havia tortura, assassinato e desaparecimento dos corpos daqueles que eram assassinados. E não havia liberdade, portanto, no Brasil. Então, a democracia que nós conquistamos, ela não representou só a liberdade que nós temos hoje, de falar, de criticar, de votar, de nos reunirmos, de manifestarmos. Também significou um grande avanço social, porque a Constituição de 88, que é resultado da luta contra a ditadura, desde o momento que reconstrói a UNE, depois a ditadura perde a eleição de 74 para o MDB, vem a campanha da anistia, as greves operárias, a campanha das diretas, a eleição do Tancredo no colégio eleitoral e a Constituinte. A Constituinte é que deu direitos aos trabalhadores e trabalhadoras, saúde pública, educação pública, a previdência pública, deu a Lei Orgânica de Assistência Social, consolidou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES como instituições, a Petrobras. Ou seja, o Brasil que nós conhecemos hoje é fruto dessa Constituinte e nos permitiu escolher o presidente da República ou a presidenta todos os anos e escolher quem são os nossos representantes na Câmara e no Senado e ter um poder judiciário independente. A democracia é inegociável, nós devemos defendê-la como defendemos a nossa própria vida, porque na ditadura não há liberdade e não há, na verdade, vida digna. Muito bem colocado, ministro. Eu gostaria de entender qual o problema que, se atendesse o pedido de anistia para o Bolsonaro e os outros envolvidos no ato de 8 de janeiro, o que colocaria a democracia em xeque? Se você anistia quem tenta destruir a democracia, faz um atentado contra o Estado Democrático de Direito, rasgar a Constituição, fechar o Poder Judiciário. Nós vamos lembrar que depois do golpe militar de 64, apesar que a ditadura perdeu, até porque ela perdeu a eleição no Rio e em Minas em 65, veio um ato institucional
que era uma medida arbitrária dos militares, que acabou com a eleição para presidente, fechou todos os partidos políticos, impôs a censura e a repressão no país. Nós temos que lembrar isso. Portanto, quando nós falamos que é impossível e nós não podemos permitir uma anistia, é porque os militares e a direita brasileira tentou dar golpe em 55 do Juscelino, mas um contragolpe de um próprio militar impediu. Deu o golpe em 61 e o Brizola resistiu. No Brasil inteirinho se criou-se uma rede da legalidade, o movimento sindical, os estudantes, as classes médias impediram e deram em 64, nós ficamos 21 de ditadura. Como deram o golpe em 37, o Getúlio deu, junto com os militares, que é chamado Estado Novo, que era fascista, na verdade, que governou até 46. Então, o país não pode mais, a cada tentativa de golpe, a cada fase, época de repressão, de ditadura, depois anistiar e não punir os responsáveis por isso. Principalmente no caso, que eu quero repetir, houve um plano que chamava Punhal Verde e Amarelo para assassinar o presidente, o vice e o ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E houve a destruição da Câmara, do Senado, do Planalto e da sede do Poder Judiciário. Achar que isso é uma arruaça, né? Que isso eles eram que é só uma baderna, uma baderna, massa de manobra, não é crível, né? Foi gravíssimo o que aconteceu no Brasil. E mais, a tentativa de desmoralizar o sistema político eleitoral, as urnas eletrônicas, tentativa de envolver de novo os militares que não se envolveram em golpe de Estado. Por isso mesmo que os militares voltaram para os quartéis, saíram da política partidária, até porque nós precisamos de forças armadas. No mundo de hoje, os países que não têm capacidade de se defender ficam à mercê dos Estados Unidos do Trump. Muito bem, muito bem colocado. E de que forma que a sociedade poderia evitar, não só evitar, mas qual que é o papel da sociedade para manter uma democracia mais forte, para evitar... qual seria o nosso papel nesse momento agora? Eu acredito que nós temos uma longa experiência. A sociedade foi que mudou o Brasil. Eu falei da campanha da direta. Vamos lembrar das emendas populares na Constituinte, ou do Fora Collor. Né? A sociedade sempre se ou mesmo no caso concreto, quando a sociedade vota. Né? Não basta votar, é preciso participar. É muito importante a participação em associações, em clubes, nos sindicatos, né? E principalmente votar. E votar para presidente, mas dar ao presidente maioria na Câmara e no Senado. O que nós estamos vivendo no Brasil? Uma situação que elege um presidente, ele não tem maioria na Câmara e no Senado. O ex-presidente Jair Bolsonaro não pode reclamar, porque ele tinha maioria na Câmara e no Senado. O presidente Lula está governando sem maioria na Câmara e no Senado. E democracia significa partidos políticos, não é só liberdade de voto. Nós precisamos fortalecer os partidos políticos brasileiros e mudar o sistema político eleitoral brasileiro, que é o único no mundo que tem uma restrição da proporcionalidade de deputados que cada estado tem. Porque no mundo todo é igual a população do estado ou eleitorado. Aqui no Brasil não, tem um mínimo de 8 mais 70. São Paulo, que devia ter 111 deputados, tem 70. E o Acre, Rondônia, Tocantins, Roraima e Amapá, que deveriam ter 10, tem 40. Então, isso está errado. E se vota no Brasil no candidato. No mundo todo se vota no partido, na lista partidária ou no voto distrital. Então precisa discutir com a sociedade a necessidade de votar, de se organizar, de participar. Inclusive, no caso nosso, nós temos orçamento participativo, que é uma coisa importante para a sociedade participar, fiscalizar as câmaras municipais, a Assembleia Legislativa, acompanhar e fiscalizar o Congresso Nacional, mas principalmente votar conscientemente e defender a democracia. Muito bem, e como você citou que o sindicato tem um papel importante, né, na luta democrática, eu gostaria de contextualizar um pouco aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, que o sindicato ele tem um papel além de tratar as questões burocráticas de homologação. O sindicato daqui, a gente tem um projeto de sindicato cidadão, que tem o mantenedor do Banco de Alimentos de Sorocaba, que atua na arrecadação e doação de alimentos, muito oriundos do
do Programa de Aquisição de Alimentos, do PA, que foi parado no governo Bolsonaro e retornou agora no governo Lula. Além disso, a gente tem o Cine S Metal, que é um cineclube que acontece quinzenalmente aqui, e esse projeto já completou 2 anos, então é um movimento que acontece aqui dentro do sindicato, para além, é aberto à comunidade, é aberto a todos que vierem. E a gente tem também uma campanha do agasalho. Esse ano a gente conseguiu arrecadar 4 toneladas de roupa, e a gente conseguiu, tinha uma promessa de arrecadar e fazer a entrega em 24 horas depois da entrega. Eu tô falando isso porque isso fica evidente, né, que o papel do sindicato vai além das questões burocráticas. E eu gostaria que você comentasse sobre isso, né, sobre o papel do sindicato na transformação da sociedade, e que atua muitas vezes onde o município não consegue chegar, e aí o sindicato tem esse papel. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Antes eu queria falar que os sindicatos enfrentaram nos últimos anos uma campanha contra os sindicatos. Os empresários têm seus sindicatos poderosos, tem um sistema S. E eles vieram combatendo a CLT, combatendo o imposto sindical, e agora inventaram essa história do INSS, que na verdade visa atingir a CONTAG. Evidente que se houve irregularidade, houve desvio de recurso, houve, na verdade, um roubo de parte da aposentadoria de milhões de brasileiros, os responsáveis têm que ser punidos. Mas o que nós estamos assistindo no Brasil é uma tentativa de enfraquecer o movimento sindical. Ora, na negociação, o sindicato representa, na verdade, o mundo do trabalho, que negocia com o mundo do capital, os empresários. Negocia o quê? Salário, condições de saúde, né, nas fábricas, segurança, direitos que os trabalhadores têm, certo? A proteção da mulher, certo? Sim. Impedimento do trabalho infantil. Se o sindicato é fraco, como é que ele vai reivindicar a participação do trabalho na renda nacional? Porque um país tem uma renda. Essa renda é lucro, juros, aluguéis e salários. Se o salário não tem uma participação maior nessa renda, a economia não cresce. Porque são os trabalhadores, a demanda, o consumo. Não são do 1 milhão de brasileiros que são a elite do país, que tem quase 1/3 da renda do país. São dos 150 milhões de brasileiros. Portanto, é muito importante o papel de um sindicato na questão da defesa do emprego, do salário, dos direitos sociais e da democracia. Mais importante ainda é a participação do sindicato na vida do dia a dia. Exato. O sindicato que se preocupa com a fome, que se preocupa com as crianças sem teto que estão nas ruas da cidade, que se preocupa com o inverno daqueles que sofrem o inverno, que se preocupa com a cultura. Com a reflexão de trazer... E que leva a cidadania a pensar o país, a democracia, os problemas que nós enfrentamos no Brasil, como resolvê-los, e principalmente que ajuda, inclusive, a organização. Porque o nosso país tem uma tradição, não é só os conselhos de pais e alunos, os conselhos tutelares, tem associações de bairro que são poderosas, clubes de mães, clubes culturais, clubes esportivos. E essa vida da comunidade, dos pais, da juventude, dos vizinhos, dos amigos, da comunidade, é que faz a democracia também, não é só votar e ter o Congresso Nacional, é muito importante. Então, esse sindicato cidadão, como se fala, que vocês estão exercendo aqui, é fundamental, principalmente porque no Brasil, ninguém mora no Brasil, no estado de São Paulo. As pessoas moram numa cidade, num bairro. Né? Como eu nasci numa cidade pequena, vivi muitos anos em cidade pequena, apesar de ter vivido também muitos anos em São Paulo e em Brasília, eu sei da importância que tem essa ação política, cultural, social, humanitária de um sindicato. Para além da defesa dos direitos dos trabalhadores, que é fundamental, porque se nós deixarmos os trabalhadores desarmados, eles ficarão à mercê do poder econômico. E como o poder econômico tem maioria para eleger deputado e senador, o sindicato também tem que estar preocupado com as eleições dos representantes, daqueles que vão nos representar em Brasília. Isso também é outro papel do sindicato, participar dos processos eleitorais junto com a cidadania, que é um direito que eles têm, e esclarecer a cidadania sobre o que está em jogo em cada eleição.
Muito bem colocado. Eu só queria acrescentar um dado que só de valor de PPR negociado em 2025 a gente já temos mais de 328 milhões, né, dos negociados das fábricas. Você acha que o sindicato de Sorocaba pode ser um sindicato de exemplo para outros, pode inspirar outros modelos de sindicalismo no Brasil? Como que você vê essa formação de outros sindicatos? Acho que sim. Acho que é importante que se dê conhecimento, que se divulgue e que se faça seminários com outros sindicatos, inclusive apoiar e ajudar outros sindicatos a se organizar, né? E também a lutar, né? E a conseguir esses mesmos sucessos, os mesmos objetivos que foram alcançados aqui pelos metalúrgicos aqui da região. Que se eu conheço, são 14 municípios, 50 mil associados. A base está com 50.500. Isso tem como a gente fala, uma igreja tem muita influência. Nós estávamos falando da maçonaria agora há pouco, do Lions Club, da Associação Comercial, do CIESP, ou Fiesp, entendeu? Do Sistema S, do Senai, ou do SES. Mas também o sindicato ele pode ter uma importância, uma influência grande na cidade, deve fazê-lo, porque ele, em definitiva ele representa os trabalhadores, como são os comerciários, os bancários, os eletricitários, no caso aqui, os metalúrgicos. Aliás, os sindicatos foram decisivos para a derrota da ditadura, decisivos para a construção da Constituição de 88, da democracia brasileira, e decisivos, inclusive, nas eleições presidenciais no Brasil. Aí você fala, mas isso não pode. Mas os sindicatos empresariais fazem e podem. A Fiesp faz e pode. Mesmo a CNI também, certo? A CNT de transporte, mais ainda, aliás, existe a bancada do bicho, né? Da bola, mas as bancadas mesmo que conta, a bancada dos bancos, né? E a bancada dos bois, como se falava antes, né? Ou seja, todos os setores sociais precisam ter uma representação no Congresso para fazer avançar as suas demandas, suas indicações e os interesses nacionais também. E os sindicatos têm todo o direito de fazê-lo também, não é só aqueles que têm poder econômico que pode fazê-lo. É muito importante a participação política do sindicato. No fundo é isso. Tenta-se descaracterizar isso, dizendo que não faz parte da função do sindicato, mas faz parte dos sindicatos patronais. Então, até as igrejas também, né? Não teve a Igreja Católica Teologia da Libertação, hoje não tem as igrejas neopentecostais participando da política. Essa é a realidade da sociedade brasileira. Eu ia voltar um pouquinho só do início da sua trajetória política e falar uma mensagem para você, então, para finalizar, para os trabalhadores, trabalhadoras e para os jovens, né? A importância deles sindicalizarem, a importância da política, como que a gente atrai esse público jovem, mostrando para eles que eles são parte fundamentais do processo democrático, né? Eu acredito que nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós estamos agredidos com o tarifaço e com uma tentativa de intervenção direta na nossa democracia, não só na nossa soberania. E o Supremo dá um exemplo condenando o Jair Bolsonaro. A juventude tem que ter consciência que tudo é política. Participar da vida política do país é dever nosso, como cidadão, é dever como cidadã. Não participar é deixar que outros o façam. E depois você vai, como dizia, chorar pelo leite derramado. Então a coisa mais importante que tem é se informar, participar. Não é só votando. O sindicato é um exemplo, como a igreja é, como o time de futebol é, como a associação de moradores é. Nós precisamos participar da vida política, porque tudo que se decide tem consequências gravíssimas para nós. Por exemplo, se nós pagamos imposto, pagamos IPTU, pagamos IPVA, né, pagamos ICMS, que na luz, na água, na energia, no transporte, é quase 40% do valor do que nós pagamos, e 1% dos brasileiros não pagam imposto sobre lucro e dividendo, não pagam imposto de renda. O que significa isso? Que o Brasil podia crescer muito, avançar muito mais, porque está muito concentrada a renda, distribuir a renda. Então, qualquer tema hoje que passa por Brasília, o tarifaço, o que o Trump está fazendo é para criar desemprego aqui, crise econômica, destruir indústrias nossas, atacar
a nossa agricultura. Então você tem que participar, tem que protestar. Participar da vida política do país é cuidar da tua família, do teu futuro, do futuro dos teus filhos. Muito bem, ministro. Finalizamos e gostaria de agradecer você pela entrevista, por ter vindo ao sindicato. Acompanhe o sindicato nas redes sociais e no site, fique por dentro de tudo do mundo dos metalúrgicos, afinal o sindicato é a casa do trabalhador.